Notícias do Amazonas. Saúde. O programa Saúde Amazonas, recém-lançado pelo governo para modernizar a rede de assistência do estado, continua avançando. A Secretaria de Saúde assinou convênio para que 21 profissionais de saúde do Corpo de Bombeiros reforcem os atendimentos na Fundação Secom. Com a chegada da nova equipe, serão ampliados o número de consultas, cirurgias ambulatoriais e processos de deshospitalização, melhorando o atendimento ao paciente com câncer. Educação. As escolas estaduais do Amazonas obtiveram bons resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que mede a qualidade do ensino. Nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, o estado alcançou as metas nacionais. Já a nota do ensino médio teve um crescimento de 6%. O resultado mostra os esforços de toda a comunidade escolar, tanto na capital quanto no interior, por uma educação de qualidade. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Vai ter mulher e vai ter juventude na prefeitura. O Zé Ricardo é a certeza de participação de todas, todos e todos. Ele respeita as diferenças e a diversidade e já mostrou que tem compromisso com quem mais precisa. Essa é a Marclise, professora, assistente social, a nossa vice-prefeita. Vamos combinar, vai ter mulher com o homem da Kombi na Prefeitura de Manaus. Coligação Manaus pela Vida, pelos pobres, PT, PSOL e Rede. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. 8h27. Um ótimo dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você até às 10 horas, trazendo os principais destaques. Claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada. Participe! Nosso WhatsApp é o 993519370. Samara Souza, muito bom dia. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvido coladinho, como o seu Átila e a Dani, que estão acompanhando a nossa programação, que é o sogro do Vando. O Vando também é o nosso ouvinte. Eu prometi para ele que o próximo local eu daria o abraço, eu acabei passando o local e não dei o abraço, o alô do seu Átila e a Dani, que estão acompanhando a nossa programação. Não colocaram aqui o bairro, mas vai o nosso alô. Obrigada pela audiência. Band News Manaus no ar, com muita informação para você nesta sexta-feira, com um feriado prolongado. Todo mundo sorrindo, ou quase todo mundo. Nem todo mundo, Samara, nem todo mundo. Com esse sorriso de orelha a orelha. 10, 11 e 12. A gente só se vê no dia 13, é isso aí. Mas antes disso, muita informação por aqui. Se ligue aí, nossa live também já está no ar, onde você pode acompanhar a nossa programação pelo nosso Facebook. Acompanhe aqui toda a movimentação, também as entrevistas que estão acontecendo. Todo mundo pode acompanhar também na nossa live pelo Facebook. Vamos aos destaques do dia. As vendas do comércio no Amazonas registram crescimento no mês de agosto. Detalhes com Alex Ferreira. O comércio varejista amazonense cresce 1,1% em agosto deste ano, na comparação com julho. É a quarta alta mensal seguida, após quedas influenciadas pela pandemia de coronavírus em março e abril. Na comparação com agosto do ano passado, o aumento foi de pouco mais de 18%. Os dados são da pesquisa mensal de comércio, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. Desemprego causa preocupação mundial, fala Tawane Costa. Executivos avaliam desemprego como a maior preocupação para os próximos 10 anos. A propagação de doenças infecciosas aparece na segunda colocação. Segundo a pesquisa do Fórum Econômico Mundial, as taxas de desemprego dispararam por causa dos lockdowns e de outras restrições para combater a pandemia do coronavírus. O Fórum teme que o pior ainda esteja por vir no cenário do mercado de trabalho. Em Roraima, a Polícia Federal cumpre 18 mandados de busca e apreensão e sequestro de bens na manhã de hoje, durante uma operação que visa desarticular uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e contrabando de ouro. Conforme as investigações, o grupo é responsável por um esquema de compra de ouro ilegal. A Polícia Federal informa que um dos envolvidos movimentou
67 milhões de reais só no primeiro semestre deste ano. Uma imobiliária localizada na capital de Roraima, Boa Vista, foi alvo da operação nesta manhã. Informações agora de Brasília com Natália Pazzi. O ministro Celso de Mello votou nesta quinta-feira em julgamento no Supremo Tribunal Federal a favor de que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento presencialmente no inquérito que investiga suposta interferência do presidente na Polícia Federal. Em seu voto, o decano afirmou que ninguém, nem mesmo o chefe do Poder Executivo, está acima da Constituição e das leis da República. Pois ninguém, nem mesmo o chefe do Poder Executivo da União, está acima da autoridade da Constituição e das leis da República, não dispondo, por isso mesmo, de qualquer legitimidade para supor-se aristocraticamente titular de tratamento seletivo extra ordinem, sequer previsto ou sequer autorizado pela Lei Fundamental do Estado. Essa foi a última sessão de Celso de Mello como ministro do STF. Política, com Rosiane Carvalho. 8h31. Vamos às informações de política com Rosiane Carvalho. Muito bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. Bom dia para os ouvintes da Band News. Rose, mais um entrevistado no Exclusiva do programa Alta Frequência, e desta vez foi o candidato do PL, Alfredo Nascimento, no dia de ontem, com você e a jornalista Thaís Gama. Vamos ouvir aqui um trecho do que ele falou durante a entrevista. Candidato, por que o senhor quer ser prefeito da cidade de Manaus? Eu quero ser prefeito da minha cidade porque eu sei que eu posso contribuir para que as pessoas que moram na cidade que me recebeu há mais de 40 anos atrás e me transformou no político conhecido no Brasil, elas precisam de alguém com experiência, com vontade, com determinação, que tenha um estilo de administrar parecido com o meu, que vai ao encontro dos problemas, que vai procurá-los nos bairros da cidade, que fica pouco tempo na sede da prefeitura, e a cidade que hoje tem, em função de ser uma cidade-estado, de ser uma cidade que tem tantos problemas sociais, eu acho que se encaixa muito no meu perfil, no trabalho que eu quero fazer, na minha disposição, no desejo de ser prefeito mais uma vez da minha cidade. Candidato, o senhor, como um político experiente que já conhece a capital do Amazonas, qual seria a sua prioridade caso eleito? Olha, Thaís, nós vivemos uma pandemia e a área que nós necessitamos dar uma melhorada e arrumar mais ainda é a saúde. Nós vamos ter que enfrentar os problemas que tem de saúde, nós vamos ter que arrumar a entrada do sistema, um sistema que o Arthur, quando recebeu a prefeitura, a cobertura do sistema, da entrada do sistema de postos de saúde, de prevenção, alcançava só 40% da população. Ele evoluiu, se melhorou bastante, atende 64% da população, mas na época em que eu fui prefeito, eu implantei o programa médico da família, que o médico atendia em casa as pessoas, o remédio prescrito era entregue no momento em que se fazia a consulta. Eu vou ter uma cobertura total para a cidade de Manaus, para que 100% das pessoas que utilizam o SUS possam receber esse serviço de saúde. O que mais o senhor prometeu para o prefeito Arthur Virgílio em troca desse apoio, além dessa condição que a gente percebe de o senhor falar e elogiar a gestão dele com frequência durante a sua fala nessa campanha? Qual vai ser a participação dele se o senhor for eleito? Olha, Rosiane, nenhuma. Eu tenho 37 anos de vida pública, mais de 60 anos de idade, já ocupei todos os cargos importantes no município, no estado e na União, e a minha história, o meu currículo não me permite ser mamulengo de ninguém. E o Arthur sabe disso, a nossa conversa foi republicana, ele não me pediu absolutamente nada, ele só me pediu para preservar as coisas que foram feitas por ele, que são coisas boas, e continuar essas coisas boas que a cidade precisa que sejam continuadas. Eu não escondo o meu apoio. Tem candidato que esconde apoio? É o que eu estava dizendo. Tem candidato. Eu sei que o governador Wilson Lima apoia 3 candidatos. Quem são? Descubram, vejam que partidos estão ligados a ele, qual é a origem desses partidos, que pessoas estão ligadas, que vocês vão descobrir que o que está por trás de 3 dessas candidaturas, quem está por trás é o governador Wilson Lima. Apenas um trecho aí da entrevista de ontem com o candidato Alfredo Nascimento do PL. O que mais que ele tratou, Rose? Foi boa a entrevista. O áudio está ligado, né? Então, o Patrícia chamou minha atenção aqui. Estou ouvindo bem.
Achei uma boa entrevista, durante uma hora aí o Alfredo Nascimento colocou, acho que pontuou na fala dele, tudo que ele se propõe para essa campanha eleitoral. Para além de disputar o cargo de prefeito de Manaus, a gente percebe claramente que há uma intenção de reparar informações que estão no entorno da imagem dele. Informações a respeito da culpa, da não conclusão da BR-319, então ele repõe aqueles dados, e inclusive diz que depois que ele saiu do Ministério do Transporte, pouco se avançou. E o que está se fazendo hoje pela BR-319, no sentido de asfaltamento, ele se fixa nessa questão do asfaltamento, ele não trata dos senões, né, em relação ao meio ambiente, mas em relação ao asfaltamento, ele diz que ele como ministro, fez muito mais, aproveitou os espaços que não tinham problemas com os órgãos ambientais e asfaltou, que é o início e final da BR. E são 400 quilômetros, muito mais do que hoje as pessoas estão tentando se vangloriar a respeito e colocar a culpa no colo dele, né, em relação ao dado ruim a respeito da BR-319. Ele se posicionou sobre o sistema de transporte também, tem muitas questões relacionadas ao Expresso, que ainda cola um pouco na imagem dele, né? E ele, na defesa dele, na palavra dele, ele deixou o sistema de transporte executado, né, com outros nomes, as pessoas foram dando outros nomes, mas os projetos que ele tocou como prefeito, segundo o Alfredo Nascimento, foram abandonados pelos prefeitos que vieram depois. E aí a cidade tem todos esses problemas. E ele promete aos seus eleitores que vai corrigir o sistema de transporte, porque tem experiência para isso e tem muito fôlego. Ele acaba também dando cutucadas aí no outro candidato, que é o líder das pesquisas, segundo os analistas, de quem ele pode tirar mais votos, que é o candidato Amazonino Mendes. Então ele diz que o Amazonino tenta dizer que ele não vai ter a mesma postura diante da Prefeitura de Manaus, em função da idade, ele coloca isso muito claramente. Em relação aos outros candidatos, se diz melhor porque tem experiência de gestão, inclusive para um dos principais problemas da cidade, que é transporte e mobilidade urbana, por ter sido ministro dos transportes. Em termos gerais é isso. Acho que também se propõe a cada frase a defender a gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, né? Você vê que nas últimas pesquisas que foram divulgadas, e pelo que eu acompanho também de vários institutos, conversando com os outros institutos, o Alfredo tem demonstrado uma melhora nos índices aí de intenção de votos. E aí, com certeza, isso deve muito ao que se agregou nesse momento a campanha dele, é o apoio do grupo político do prefeito Arthur Virgílio Neto. E ele, de forma muito disciplinada, cada palavra vai ressaltando isso também, né, na fala dele. E aí, a última cutucada dele é nos 3 palanques, ele não disse os nomes, os 3 palanques, segundo ele, recebem o apoio do Wilson Lima, e que ele, né, ao contrário dos outros, não esconde de quem tem seu apoio, e diz que ele vai ser o prefeito, quem vai escolher os secretários são eles, ele, e a junção dele com o Arthur Virgílio não delega ao prefeito de Manaus uma maior influência numa possível gestão dele. Em resumo, é isso, Arthur. Lembrar que hoje o candidato a ser entrevistado é Amazonino Mendes, do Podemos, a partir de 4 horas da tarde, né, Rose? Ao vivo, às 16 horas, entre 16 e 17, pelas redes sociais e pelo Dial. Ontem foi dia de operação da Polícia Federal aqui no Amazonas, na capital, Manaus. Fizeram buscas em gabinete do vice-governador e prenderam investigados por desvio na saúde. Como é que repercutiu essa operação da Polícia Federal, Rose? Isso é mais um capítulo, né, das negativas relacionadas aí à gestão do Wilson Lima, que aí alguns candidatos tentam jogar um para o outro aí a imagem ruim que se cria em torno do governador Wilson Lima após os problemas da pandemia e essas investigações sobre corrupção, né? Então, ontem a gente teve uma segunda fase que mirou, acho que mais diretamente, o vice-governador Carlos Almeida Filho, mas pela decisão, pelo que eu li da decisão e o pedido do Ministério Público, não alivia para a carga que se colocou, né, no colo do governador Wilson Lima já na primeira fase, né? Eu ouvi também juristas, Arthur, então assim,
O entendimento técnico é que o governador Wilson, né, a partir do que está escrito na decisão do ministro Falcão e também no pedido da PGR, o governador Wilson ainda apresentam o governador como responsável por uma organização criminosa que se instalou aqui no estado do Amazonas. Essa é a leitura dessas investigações da Sangria. A PGR ela afirma que há uma organização criminosa que se instalou no Amazonas e, nessa segunda fase, reafirma que o Wilson Lima, governador, é responsável por essa organização, que ela é chefiada por ele. Mas ela traz para esse ambiente de irregularidades o vice-governador também, né? E aí traz, na minha opinião, e na opinião também de juristas que eu ouvi de ontem para hoje, com um pouco mais de elementos a respeito da participação do vice-governador do que trouxe até então do governador Wilson Lima. Lembra que quando a gente falou da operação naquele momento, a gente via um convencimento, né, uma declaração que o governador liderava, chefiava, mas não tinha uma prova mais clara dessa ligação com o governador. O que veio um pouquinho diálogo mais de relação com o governador, com esse esquema, foi aquele depoimento da gerente, né, de compras, Alcineide Figueiredo, que disse que havia um operador, que ela tratava diretamente com o operador, uma figura que não era do quadro do governo, tampouco da Suzan, e aí essa pessoa, que é chamada de Alencar, que foi preso ontem, um empresário ex-militar, essa pessoa, segundo ela, estava lá a mando do governador e que o secretário tinha conhecimento, teve reunião e tudo mais. Nesse depoimento, depois que ela foi presa, né, é que aparece um elo maior dessa presença do governador, que é o convencimento da PGR. Já em relação ao vice, a gente vê ali que eles cortaram vários trechos de conversa, de grupo de WhatsApp, do comando da Suzana, do Tobias, do João Paulo e do Perseverando. E em várias conversas eles mostram que eles se reportam realmente com frequência ao vice-governador e que o vice-governador Carlos Almeida tinha uma ascendência muito grande em relação a eles, né? Tem um trecho lá de uma conversa que o Tobias, o Perseverando, diz que foi notificado pelo Ministério Público e o Tobias dá uma mensagem para ele, se fale com o Carlos, né? Ele tem que te ajudar, né? E esse tem que te ajudar talvez tenha um peso muito grande nessa investigação de comprovar que havia essa ascendência e que talvez o Carlos Almeida tivesse maior articulação, maior prestígio e tivesse conhecimento do que estava se passando e pudesse ajudá-lo de alguma maneira. Os juristas que eu ouvi dizem que, tecnicamente, isso não é tão forte a ponto de incriminar o Carlos Almeida Filho, mas que complica bastante a interpretação a respeito da influência dele no conjunto do que foi apurado e que tem de prova do que foi irregular, né, nessa questão dos respiradores. Agora, sim, tem outros detalhes lá que, inclusive, repercutiram no site antagonista, eu vi em outros espaços da mídia nacional e aqui também local, a respeito de reuniões que o Carlos Almeida fazia fora da sede do governo, recebendo pessoas do governo, inclusive pessoas da Suzan, o João Paulo, né? E eles vão relatando que a vice-presidente da Assembleia, Alessandra Campelo, né? E eles relatam que nessa entrada e saída de pessoas desse escritório jurídico, havia sempre alguém com alguma mochila, uma marmita, uma sacola, e eles fazem eles acham que dão uma opinião, né? Dizendo que ali naquelas sacolas poderia ter algum tipo de propina, algum recurso financeiro, algum dinheiro, né? Eles fazem esse tipo de interpretação, o que é algo muito complicado, né? Especialmente quando você imagina que essa investigação, Arthur, começou em abril, né? E nós estamos tratando de qualquer investigação, nós estamos tratando de uma investigação que é liderada pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, né? Então, eu imaginei que, nesse momento, já poderia ter algo a mais, alguma comprovação a mais, além de uma opinião de que ali dentro poderia ter ou não alguma coisa. Fato o vice-governador, Carlos Almeida, anda realmente com uma marmita. Isso já não desde que era defensor público, né? Ele tem um controle rigoroso da alimentação dele, ele malha e tudo mais. Em várias ocasiões, a gente tinha entrevista meio-dia, quando terminava a entrevista, ele abria aquela marmita, comia a coisa ali, dava até uma agonia de olhar que era... não estava quente, né? A comida era boia fria, que até uma vez a gente brincava a respeito disso. Mas, assim, num contexto geral, é muito complicado que alguém seja incriminado, né, e se levante uma série, não ele especificamente,
mas no termo geral do que acontece nas investigações realmente no Brasil hoje, com base em opiniões, ainda mais depois de tanto tempo que poderia já ter sido avançado, né, essa investigação. Olha, no caso da Maus Caminhos, eu lembro de alguns trechos da investigação, Arthur, em que havia também imagens do Mohamed chegando em determinada secretaria com um pacote, né, e eles interpretaram que ali tinha um recurso financeiro. Mas, para além dessa interpretação, a investigação mostrou que havia conversas, retirada de dinheiro, que ele sai sem o pacote. Então, assim, havia elementos a mais que realmente comprovavam esse tipo de interpretação. Nesse caso específico, se levanta uma suspeita muito grande, que é danosa para uma imagem, mas sem algo com maior substância, né, em relação a essa questão. Eles também levantam a suspeita de que o processo de impeachment na Assembleia Legislativa tenha sido arquivado em função de conversas que o Carlos Almeida teve com a vice-presidente, que depois liderou ali na Assembleia, foi um dos votos a favor pelo arquivamento do impeachment, e também a nomeação do primo dela como secretário de efetivação dele, como titular da Suzano. Bom, também não vai além na investigação para esses dados, né? Cita essa sequência de acontecimentos políticos, mas não dá algo a mais, né? Assim, há uma série de outros dados que eu imagino até que possam ser investigados, mas que nesse momento não aparecem aí, né, nessa investigação, que são levantados pelos adversários do governo de algumas relações políticas. Sim, mas sim. A investigação da Polícia Federal não traz esses elementos nesse momento aí. Eu acho que, em resumo, acho que já passei bastante do horário a respeito do que está na decisão, é isso. Eu queria só acrescentar mais uma coisa, mais uma vez, eu vi que houve também um dano muito grande, mas isso já parte do trabalho mesmo nosso, né, de algumas vezes, nós, que eu digo nós como imprensa, nós aqui não fizemos isso, mas uma série de informações de prisão da ex-secretária Daniela Sayag, isso não ocorreu, mas circulou numa intensidade muito grande, a correção dessa informação não teve a mesma circulação, e até o final do dia muita gente acreditando que ela tinha sido presa. A decisão não traz pedido de prisão dela, só do marido, né? E prisão temporária de 5 dias. Houve na decisão mandado de busca e apreensão em relação a Daniela Sayag, ela é citada assim, em relação ao que o Tobias diz, que ela participou na CPI da Saúde, que ela participou de reunião, enfim, traz esse bojo e o que o marido foi beneficiado, né, nessa venda e tudo mais, a tentativa de esconder o nome dele, isso é trazido sim, mas realmente a prisão em relação à jornalista Daniela Sayag não aconteceu, e essa informação ganhou o mundo, né, e o contrário a gente não viu, né, na mesma intensidade. É isso, Rose. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade, só acionar a gente. Bom dia para todo mundo. 8h48, 8h48 na capital amazonense. A gente segue falando agora da agenda de campanha dos candidatos à Prefeitura de Manaus para esta sexta-feira. O candidato Alfredo Nascimento, do PL, participa de 3 entrevistas pela manhã. À tarde, ele se reúne com comunitários na Ponta Negra e à noite com comunitários no bairro Zumbi e Grande Vitória. Amazonino Mendes, do Podemos, participa pela manhã de gravações para o programa de campanha. À tarde, tem reuniões com lideranças comunitárias e concede entrevista à Band News Difusora FM, no Exclusiva, com as jornalistas Rosiane Carvalho e Thaís Gama. A agenda do candidato a prefeito, capitão Alberto Neto, do Republicanos, começa com um bandeiraço no bairro Educandos, na Zona Sul. Em seguida, concede 2 entrevistas para portais de notícias da capital. À tarde, realiza bandeiraço no bairro Jorge Teixeira e à noite se reúne com o candidato a vereador e apoiadores no bairro São José e Jorge Teixeira, respectivamente. Coronel Alfredo Menezes, do Patriota, pela manhã concede entrevista para uma emissora de televisão e portal de notícias local. Em seguida, visita o Porto da Ceasa. Pela tarde, faz uma caminhada no bairro Nova Cidade e à noite se reúne com lideranças no Parque Riachuelo e Praça 14. Candidato a prefeito Chico Preto, do Democracia Cristã, segue com a agenda suspensa integralmente devido à recuperação da Covid-19. O candidato Davi Almeida, do Avante, pela manhã se reúne com lideranças do Puraquequara e participa de entrevista para uma emissora de televisão local.
À tarde almoça com lideranças e se reúne com moradores no Santa Etelvina. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, concede entrevista pela manhã a uma rádio de notícias local e, após a entrevista pela tarde, realiza uma reunião de avaliação com a equipe de comunicação. José Ricardo, do PT, pela manhã faz bandeiraço na Avenida Constantino Nery, segue para entrevista a uma rádio local. À tarde segue para um combício na Manaus Moderna e no Terminal 5 concede entrevista para uma emissora de televisão local e realiza um combício também na Avenida Noel Núteus. À noite participa de reunião com professores da rede pública. Já o candidato Marcelo Amil, do PCdoB, realiza pela manhã uma visita à Casa do Trabalhador, onde entregará o plano de governo à diretoria. Pela tarde concede uma entrevista a um portal de notícias local. No início da noite, ele tem um encontro com apoiadores na quadra do Japim 1. Já o candidato Ricardo Nicolau, do PSD, pela manhã irá gravar o programa eleitoral. À tarde se reúne no Comitê da Mulher do PSD e participa de 4 entrevistas para portais de notícias e rádio local. À noite se reúne com moradores no bairro Compensa. Romero Reis, do Novo, pela manhã participa de uma gravação de entrevista remota para uma emissora de TV local e também tem reuniões online e por telefone sobre campanha política. O candidato segue cumprindo a agenda de forma virtual nos próximos dias por causa da quarentena. Ele também pegou a Covid-19. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Atenção Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é sexta, 9 de outubro. Em reforço ao enfrentamento do novo coronavírus, mais 146 profissionais de saúde foram chamados para atuar em unidades básicas e policlínicas do município. A contratação temporária inclui enfermeiros, técnicos em enfermagem e em patologia e médicos que vão fazer o acolhimento, a avaliação e o encaminhamento para os casos suspeitos ou confirmados da Covid-19. A medida se soma à posse de 6 agentes indígenas que já atuam em etnias que moram na área urbana. E além de saber que a Prefeitura dispõe de 17 UBSs e uma clínica da família para casos suspeitos da Covid-19, é importante lembrar das medidas de prevenção. Use máscara, mantenha mãos limpas e o distanciamento necessário ao sair. Para mais informações, acesse o site covid19.manaus.am.gov.br. Lembre-se, o cuidado não pode parar. Prefeitura de Manaus. A pandemia aumentou a crise e o desemprego. Manaus tem mais de 1 milhão de pessoas em dificuldades. Por isso quero pedir mais que o seu voto. Eu quero a sua solidariedade. Por Deus, não é normal desprezar os humildes, gritar então morra. Com a sua solidariedade, com a nossa união, vamos melhorar Manaus e fazer mais por quem mais precisa. Coligação Manaus pela Vida, pelos pobres, PT, PSOL e Rede. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Atenção Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é sexta, 9 de outubro. Em reforço ao enfrentamento do novo coronavírus, mais 146 profissionais de saúde foram chamados para atuar em unidades básicas e policlínicas do município. A contratação temporária inclui enfermeiros, técnicos em enfermagem e em patologia e médicos que vão fazer o acolhimento, a avaliação e o encaminhamento para os casos suspeitos ou confirmados da Covid-19. A medida se soma à posse de 6 agentes indígenas que já atuam em etnias que moram na área urbana.
E além de saber que a Prefeitura dispõe de 17 UBSs e uma clínica da família para casos suspeitos da Covid-19, é importante lembrar das medidas de prevenção. Use máscara, mantenha mãos limpas e o distanciamento necessário ao sair. Para mais informações, acesse o site covid19.manaus.am.gov.br. Lembre-se, o cuidado não pode parar. Prefeitura de Manaus. Band News. Tempo. 8h55, manhã de sol ensolarada, mas esse sol entre nuvens. Temperatura, segundo a Climatempo, é de 24 graus, com sensação térmica também de 24 graus e a umidade do ar no topo em 100%. Ainda segundo a Climatempo, sol com muitas nuvens, deve ficar assim durante todo o dia e chove rápido durante o dia e a noite. Há uma probabilidade de 90% de 10 milímetros para esta sexta-feira, onde a temperatura máxima pode alcançar a casa dos 33 graus. Seu caminho. Vamos lá falar sobre o trânsito da capital amazonense. Olha, mais cedo tinha uma ocorrência ali no Coroado. Samara Souza até falou que já tinha sido liberado aquele ônibus. O ônibus já. O que tem ali foi um acidente. É um outro agora, né? Agora é um acidente. A situação tá complicadíssima para quem sai da Alameda Cosme Ferreira, Avenida das Torres, inclusive para quem pega a extensão da André Araújo e também da Efigênio Salles. Você, motorista, evite essa região do Coroado, aquela rotatória, porque o trânsito está muito complicado. Quem estiver muito antes, ali na área do Tancredo Neves, pela Altaz Mirim, siga direto, venha pelo distrito, apesar do que o distrito também tem uma retenção na Avenida Buriti. Eu penso que seja mais rápido você seguir, né? Justamente, está menor do que enfrentar essa retenção na Cosme Ferreira e, por consequência, ficar parado ali do lado do viaduto Gilberto Mestrinho. Realmente está melhor dar essa volta toda, apesar de obras ali na Avenida Buriti, a melhor opção só vai encontrar ponto de retenção justamente na Buriti com a Valdomiro Lustosa. Então você, condutor, evite essa região. Falo agora do Parque 10, que tem trânsito intenso, Ivanete Machado, a rotatória inclusive, ali do Parque Municipal do Mindu, tem trânsito intenso e na saída do bairro também. E falar, o nosso ouvinte aqui mandando mensagem que o semáforo da 7 de setembro com o Major Gabriel, ele diz que está apagado, está causando transtorno ao trânsito. Atenção, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, informação do nosso ouvinte, final de telefone 9113, semáforo apagado com problema no cruzamento da 7 de setembro com o Major Gabriel. Antes da gente finalizar, Samara, acabou de vir uma informação, na Max Teixeira, próximo ao Manoa, no sentido centro-bairro, tem um guindaste se posicionando para a movimentação de vigas do complexo viário do Manoa. Momentaneamente, o trânsito será interrompido. E também tem ocorrência de trânsito, ou tinha, porque abrindo aqui o mapeamento, ele some, mas tinha uma ocorrência de trânsito na Teomário Pinto, nas proximidades da passagem subterrânea, para ter acesso a Daci Vargas. O condutor ainda enfrenta retenção na Teomário Pinto, no sentido Dom Pedro Coroado. 8h58, a operação da Polícia Federal faz buscas em gabinete de vice-governador e prende investigados por desvios na saúde. Reportagem é de Thaís Gama. As investigações da Polícia Federal apontam que o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, tinha influência direta nas decisões da Secretaria de Saúde do Estado. Apesar de não ter sido preso, o gabinete dele foi alvo de buscas nesta quinta-feira durante a Operação Sangria. 5 pessoas foram presas na ação que investiga um esquema considerado fraudulento de compra de 28 respiradores. Entre os detidos está o ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias. A negociação envolveu cerca de 3 milhões de reais. Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. O delegado da PF, Henrique Silva, explica os indícios de envolvimento do vice-governador Carlos Almeida. Ao longo da investigação, foi possível extrair indícios de que o vice-governador ele tinha ingerência e influência direta nas decisões da pasta da Secretaria de Saúde. Ainda de acordo com o delegado, essa nova fase da operação foi deflagrada após análise das provas da ação anterior. Esse processo de contratação ele foi todo montado a partir da proposta feita pela empresa contratada. Em outros termos, muito embora os equipamentos da empresa eles não tivessem as
especificações, né, exigidas pelo certame. O procedimento foi manipulado a fim de legalizar e assim viabilizar a contratação da empresa. Os investigados podem responder por peculato, lavagem de dinheiro e dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei. Em nota, o governo do Amazonas afirmou que está contribuindo com a apuração dos fatos. Tecnologia, com Warrison Lacerda e Maíra Gama. Uma novidade dos Correios promete facilitar e muito a vida de quem costuma fazer compras online. É isso mesmo, Warrison? É isso mesmo, Maíra. Apesar de a gente estar nesse período ainda, né, em que o distanciamento social e a reclusão domiciliar são aconselhados, né, a verdade é que muita gente já está começando a ter que voltar às suas atividades normais, algumas delas presenciais, né, e aí também para essas pessoas acaba ficando mais complicada a questão do comércio eletrônico, porque muitas vezes a pessoa não tem como receber, não tem ninguém na residência durante o dia, né, tem uma certa dificuldade para fazer o recebimento das mercadorias. E aí o Correio anunciou, os Correios anunciaram que vão estender para todo o país e para todo o comércio eletrônico uma funcionalidade chamada Clique e Retire, que é, como o próprio nome sugere, né, Maíra, você poder retirar as suas encomendas na agência do Correio mais próxima, ao invés de receber em casa. O detalhe é que isso não é exatamente uma novidade, isso já existe há algum tempo, só que até então a empresa que fazia a venda, né, no caso a loja, precisava estar integrada ao serviço do Correio chamado Correios Web Services. Então não era uma escolha, né, de nós consumidores, né, dependia da loja com a qual você estivesse fazendo a transação, se ela estava integrada a esse sistema do Correio ou não. Agora não, agora esse sistema está sendo ampliado e vai abranger todas as agências do Correio no país inteiro, e o consumidor é que vai poder escolher se quer retirar na agência mais próxima ou se quer, no modo mais tradicional, receber em casa. E já tem prazo para isso começar a funcionar? Segundo os Correios, isso já está valendo. É claro que talvez ainda não esteja disponível em todas as agências, mas eles anunciaram que isso já está valendo para o país inteiro. E o detalhe importante é que não tem cobrança adicional por isso, né? Esse serviço não gera nenhuma cobrança adicional para o consumidor. Legal. E se você tem alguma dúvida, escreva para o e-mail tecnologia@bandnewsfm.com.br. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes, pequeno, médio e grande empresário. Pensem em um sócio para a sua empresa que não corre os riscos do negócio. Independente de lucro, retira sua fatia do faturamento. Cobra prestação de contas mensais de diversas formas. Te cobra uma penalidade se você não entregá-las. Se não tiver satisfeito com a sua prestação, ainda envia alguém de sua confiança para te fiscalizar. Te cobra estudos de como pagá-lo e de que forma pagá-lo. Pode mudar as regras do jogo e da sua retirada, te confundindo cada vez mais. E ainda por cima, faz mau uso e gasta errado o que retira da sua empresa. Já imaginou? Mas esse é o seu sócio. É o governo, o fisco. Imagina a sua indignação, sendo um comerciante que fatura mensalmente R$100 mil e tem um lucro de 10, pagando impostos de 15. Claro que esse sócio existe, e vai existir em qualquer parte do mundo onde existir civilização, mas ainda no regime capitalista. O que acontece aqui, que podemos melhorar e muito, é o quanto esse sócio atua na sua empresa. Não somente em relação ao que pagamos de impostos, mas a sua atuação exagerada na burocracia, no tempo gasto em como pagar e demonstrar os impostos de maneira correta, na maneira como o governo, através de suas complexas leis, interfere no jogo do mercado. É ineficaz e obsoleto nosso sistema tributário. Precisamos mudar. Amanhã falo sobre a burocracia no Brasil. Com o aplicativo da Western Union, você envia dinheiro do Brasil para contas bancárias no exterior ou para retirada em dinheiro em uma de nossas lojas. É simples, rápido e você nem precisa sair de casa. Baixe hoje mesmo o aplicativo WU Brasil e aproveite. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News Manaus.
9h05, mais um bloco do Band News Manaus, neste dia 9 de outubro de 2020. Vamos seguindo atualizando as informações do noticiário. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, decide apoiar um candidato à Prefeitura de Manaus. Na transmissão de internet que ele faz às quintas-feiras, sem citar nomes, ele declarou apoio a candidatos de algumas capitais. Tem alguns candidatos pelo Brasil, não vou citar nomes aqui, todo mundo sabe que eu tenho um candidato de São Paulo. Em Fortaleza tem um capitão lá, em Manaus temos um coronel do Exército. Na capital amazonense, 11 candidatos concorrem à vaga na prefeitura. O Amazonas registra 145.367 pessoas infectadas pela Covid-19. Com a confirmação de mais 3 óbitos, chegou a 4.215 o total de mortes por complicações da doença no estado. Os dados constam no boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde. Esse boletim divulgado ontem, são os dados de ontem. Conforme o documento, 315 pacientes seguem internados em leitos clínicos e de UTI nas redes pública e privada de saúde. A região norte registra os preços mais caros do país para o diesel e diesel S10 e também o etanol. Os dados são do índice de preços Ticket Log referentes a setembro deste ano. O combustível derivado da cana-de-açúcar apresenta na região valor de 17% maior quando comparado à menor média registrada na região centro-oeste, com um litro comercializado a R$ 3,75. Rondônia tem um valor mais caro para o etanol. O combustível foi encontrado nas bombas a R$ 4,04. O Amazonas registrou o etanol mais barato da região, apresentando valor de R$ 3,35. Temos o destaque agora de Brasília. Fala, Larissa Arantes. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, reforçou o que foi dito pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a Lava Jato e disse que a operação está acabada no governo. Em evento no Palácio do Planalto, Bolsonaro afirmou que acabou com a Lava Jato porque não existe corrupção em sua gestão. Questionado sobre o assunto, Mourão adotou o mesmo tom do presidente. O que acontece é o seguinte: como o nosso governo está há 21 meses sem nenhum caso de corrupção, a Lava Jato está acabada no nosso governo. Agora, para os casos anteriores, ela prossegue, né? Mas no nosso governo não tem esses casos. Pensa Manaus. Cultura. Pensa Manaus Cultura, de todas as sextas-feiras. Hoje recebemos a cantora e compositora Bel Martini. Artista manauara, ela tem músicas autorais, releituras de grandes clássicos do MPB, pop e também indie. A artista já abriu os shows de Thiago York em 2017, se apresentou no festival Passo a Passo em 2018, Réveillon da cidade de Manaus também, e esse ano participou do show do Zezinho Correia, Banho de Cheiro, dos festivais online Se Acalme. Seja bem-vindo à nossa programação, bom dia. Bom dia, tudo bem, gente? Tudo bem, a gente falou um micro histórico aí, mas tem muito mais, né? Conta um pouco pra gente da sua história, se apresente aí para os nossos ouvintes que muitas das vezes não conhecem, né? O estilo, novos cantores e compositores que vão surgindo aqui na nossa capital. Então, vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Sim. Ah, que bom, então. Eu sou a Bel Martini, tenho 7 anos de carreira aqui em Manaus, vivo de música. Recentemente eu lancei 2 singles nas plataformas digitais, Vela e Santa Maia. Trabalho também nos barzinhos da cidade, nos teatros, me apresento. Tenho também minhas redes sociais no YouTube, Instagram. E sou uma artista que estou na luta, que estou tentando resistir a esse ano difícil para todo mundo. Tá sendo fácil, né, Bel? Não tá. Conta pra gente como é que tá sendo, como é que foi o momento mais crítico. A gente sabe que estão voltando aos poucos, já pode cantar em alguns bares, enfim, restaurantes. Bares não, restaurantes, né, principalmente. Como é que tá sendo essa volta para você, se é que você já voltou? Então, logo com a abertura aqui em Manaus, eu consegui voltar um pouco, tocando em bar, restaurante. Agora, com esse novo decreto, deu uma limitada, né, porque é necessário também, por
conta dos casos de Covid que estão aumentando. E eu estou procurando, nesse tempo, compor, ficar um pouco em casa e tocar, assim, em eventos mais pontuais, assim, que eu consiga administrar melhor. Também estou com medo, assim, desse aumento dos casos. Com razão, né? Conta pra gente qual é o seu ritmo, um pouco da sua música. Então, eu toco MPB, um pouco de tudo, né? Pop, rock, acho que a noite traz essa diversidade pra gente. Eu acabei trazendo isso também pra minha música autoral. Mas a grande raiz é MPB, com certeza, assim, não tem pra onde fugir, não. Grandes clássicos. Eu me inspirei muito na Elis Regina, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Chico da Silva, Lucinha Cabral. Já quero escutar essa voz belíssima cantando um pouquinho pra gente. Qual a palhinha você escolhe? Posso fazer, então, uma música? Pode. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui é Vela, já está disponível nas plataformas digitais. Acenda a vela, que o cobertor já tá aqui. Chega de conversa, se você sabe aonde ir. Chega de preguiça, se eu já nem sei dizer se é amor pra valer, não tem de quê. Você me conhece bem pra dizer que eu sou seu e o relógio a contar. Nós dois. Você me conhece bem pra dizer que eu sou seu e o relógio a contar. Nós dois. Você me conhece bem. Bel Martinet, cantora, compositora. Merece palmas, né, Samara? Verdade, merece. Parabéns, Bel. E a gente quer saber aí. Opa, a gente quer saber aí da tua agenda para os próximos dias. Então, vou postar hoje no meu Instagram a agenda. Eu tô um pouco por fora ainda, que eu sempre deixo isso com a Audi, que é minha produtora. Tô mais focada aqui em estudar algumas coisas. Então, hoje no Instagram eu vou divulgar. Já deixo aqui, então, meu Instagram para vocês. @belmartinet, para vocês ficarem atentos. Bel Martinet, portanto, quem quiser acompanhar e saber da agenda das apresentações nesse momento, claro, com todas as medidas de segurança, né? Se tiver live, melhor ainda, né? Que a população pode participar, pode acompanhar. Agora, Bel, qual é a música mais pedida aí quando você toca na noite? A mais pedida? Cara, agora você me pegou, viu? Que eu vou lembrar aqui. A galera pede essas músicas que estão tocando, que são bem mainstream, assim, estão tocando direto, pedem sertanejo, pedem pop, pedem muito essa daqui, ó. Vou fazer aqui pra vocês. Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir. Que eu levo flores, som de cantores e ela ama ouvir. Se dá minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede.
de um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de ir. Essa é uma que a galera pede muito. Muito bom. E aí, quando eu tô com uma galera mais de vanguarda, eles pedem uma vibe assim também. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. E assim vai, a galera vai pedindo, eu também vou colocando o que eu acho que tem a ver assim, com o público. E a gente vai fazendo o show. Que bom, belíssimo, né? Deve ser ótimo o show de Bel Martinet, a quem a gente agradece por ter conversado conosco, falado um pouco do seu trabalho. E já fica o convite aí para quem quiser saber da agenda, entrar em contato com você através do Instagram, né? Muito obrigado. Muito obrigada. Eu quero mandar um beijo pro João também, que trabalha com vocês na Band News. Então, tudo de bom pra gente. Uma ótima sexta-feira. Obrigada, gente, pelo carinho e pelo convite. Grande abraço. Um beijo. 9h15, 9h15 na capital amazonense. A gente fala agora do desemprego, que é o assunto mais preocupante da próxima década, segundo especialistas. Já é agora, né? Imagine para a próxima década. Tawane Costa traz os detalhes. O desemprego é visto por executivos como a maior preocupação para os próximos 10 anos. Em seguida, aparece a propagação de doenças infecciosas. As taxas de desemprego dispararam por causa do lockdown e de outras restrições para combater a pandemia do coronavírus. Segundo a pesquisa do Fórum Econômico Mundial, há temores de que o pior ainda esteja por vir no cenário do mercado de trabalho. O Amazonas ainda passa por um momento de instabilidade econômica por causa dos efeitos da Covid-19. No período de restrição das atividades, muitas empresas não resistiram e tiveram que fechar as portas. Segundo o colunista e economista da Band News Difusora, Marcos Evangelista, muitos setores ainda não se restabeleceram e continuam demitindo funcionários. Tem setores que não vão conseguir superar a fase sem realmente ter uma redução drástica no que é justamente envolvendo os funcionários, né? Principalmente aqueles setores não essenciais. Esse segmento, infelizmente, com toda certeza deve acontecer aí uma demissão em larga escala. Os recursos do governo federal estão auxiliando os empresários a reduzirem os impactos deixados pela pandemia. A afirmação é a do superintendente regional do trabalho do Amazonas, Gilvan Simões Mota. É de extrema gravidade a situação momentânea que nós estamos passando. Só que o empregador tem que manter a garantia do emprego nesse período. Então, para que ele simplesmente não demita o empregado, o governo entra participando com o pagamento de parte do salário. O empregador dá a garantia de que não vai demitir e vai manter seus empregados. Crises fiscais, ataques virtuais e instabilidade social profunda ficaram em terceiro, quarto e quinto lugar, respectivamente, com as preocupações que podem gerar uma crise mundial. O risco trazido pelas mudanças climáticas também está subindo de posição, de acordo com o Fórum. Sua viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo! Hoje eu vou viajar na viagem do Marcelo, ouvinte da Band News FM Salvador, que mandou sua pergunta para a sua viagem, @bandnewsfm.com.br. O Marcelo está planejando uma viagem ano que vem para a Itália, com a excelentíssima e a sogra. Está querendo montar bases em Roma, Florença e Veneza. Perfeito, Marcelo. Mas daí vem os probleminhas. Primeiro problema. A excelentíssima do Marcelo é intolerante à lactose. Como fazer para evitar creme de leite e queijo na Itália? Olha, Marcelo, é mais fácil do que você imagina, viu? A comida italiana é menos dependente de creme de leite e de queijo do que se pode supor. Tem até pizza sem queijo. Ó, pizza bianca não tem cobertura. Pizza marinara é de tomate e alho só. Molhos ao sugo e ao ragu não levam queijo. E para não vir com parmesão salpicado por cima da cozinha, você reforça, senza formaggio, sem queijo, senza formaggio. Massas com frutos do mar também nunca vêm com queijo. Se você pedir parmesão para botar em cima de massa com frutos do mar, eles vão olhar feio para você na Itália. As carnes normalmente vêm acompanhadas com batatas ou
legumes ou nada. Muitas vezes você tem que pedir o acompanhamento à parte, eles chamam de contorno. E para reforçar, decore que lactose é latósio. Senza latósio, decora aí, senza latósio. Tudo vai dar certo. Vamos ao segundo probleminha. A sogra do Marcelo tem 80 anos e, claro, dificuldade de locomoção. Como fazer em Roma, Florença e Veneza? Olha, essa é mais difícil, viu, Marcelo? Porque o turismo nas cidades históricas italianas envolve muita caminhada. A solução para sua sogra vai ser levar ou alugar uma cadeira de rodas. E em Veneza vai ser um pouquinho mais complicado, porque até as pontes, as mini pontes lá têm escadas. Então, em Veneza, priorize os vaporetos, né, o transporte coletivo de barco pelos canais. Procure também na internet roteiros já testados para cadeirantes nessas cidades. Procure Accessible Rome, Accessible Venice, Accessible Florence e use o Google Tradutor para entender tudinho. Vai por mim, viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Na Band News FM, eleições 2020. Continua a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus no quadro exclusiva do programa Alta Frequência. Rosiane Carvalho e Thaís Gama entrevistam Amazonino Mendes, do Partido Podemos. É nesta sexta-feira, dia 9, às 4 da tarde, nos 93.7 e nas redes sociais da Band News, Difusora FM. Atenção, Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é sexta, 9 de outubro. Em reforço ao enfrentamento do novo coronavírus, mais 146 profissionais de saúde foram chamados para atuar em unidades básicas e policlínicas do município. A contratação temporária inclui enfermeiros, técnicos em enfermagem e em patologia e médicos que vão fazer o acolhimento, a avaliação e o encaminhamento para os casos suspeitos ou confirmados da Covid-19. A medida se soma à posse de 6 agentes indígenas que já atuam em etnias que moram na área urbana. E além de saber que a Prefeitura dispõe de 17 UBSs e uma clínica da família para casos suspeitos da Covid-19, é importante lembrar das medidas de prevenção. Use máscara, mantenha mãos limpas e o distanciamento necessário ao sair. Para mais informações, acesse o site covid19.manaus.am.gov.br. Lembre-se, o cuidado não pode parar. Prefeitura de Manaus. Notícias do Amazonas. Saúde. O programa Saúde Amazonas, recém-lançado pelo governo para modernizar a rede de assistência do Estado, continua avançando. A Secretaria de Saúde assinou convênio para que 21 profissionais de saúde do Corpo de Bombeiros reforcem os atendimentos na Fundação Secom. Com a chegada da nova equipe, serão ampliados o número de consultas, cirurgias ambulatoriais e processos de deshospitalização, melhorando o atendimento ao paciente com câncer. Educação. As escolas estaduais do Amazonas obtiveram bons resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que mede a qualidade do ensino. Nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, o Estado alcançou as metas nacionais. Já a nota do ensino médio teve um crescimento de 6%. O resultado mostra os esforços de toda a comunidade escolar, tanto na capital quanto no interior, por uma educação de qualidade. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. 9h23. Vamos seguindo por aqui com as atualizações do noticiário, porque um enfermeiro identificado como André Felipe dos Santos, de 28 anos, é preso pelo feminicídio de Emilane de Souza, que tinha 20 anos. A mulher foi morta com mais de 40 golpes de faca no último dia 29 de setembro. O crime aconteceu numa kitnet no bairro da União, na zona centro-sul de Manaus. Segundo as investigações, o enfermeiro e a vítima tinham um envolvimento amoroso e estavam a sós no dia do crime. Informações sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro ao estado do Pará.
Guilherme Guedes tem os detalhes. O presidente Jair Bolsonaro já está em breves no Pará para o lançamento do programa Abrace o Marajó e iniciativas do governo federal e da Caixa Econômica. Em um vídeo publicado por ele na internet na manhã de hoje, dia 9, Bolsonaro aparece sem máscara durante o primeiro atendimento de auxílio emergencial. Outras pessoas também estavam sem a proteção. O presidente chegou a perguntar a um cliente do banco se ele era evangélico. Sou evangélico? Não perceber. Deus abençoe vocês. O estado de Roraima registra a maior média de gastos com a saúde pública no país. O levantamento é do Conselho Federal de Medicina e corresponde ao ano passado, 2019. No estado, a média anual de gastos por pessoa foi de R$ 1.770,29, o maior índice do Brasil. Conforme o relatório, a média de despesa nacional com a saúde foi de R$ 1.398,53 por habitante no ano passado. Porém, o valor varia entre os estados brasileiros. Seguido de Roraima, o segundo estado que mais gastou por pessoa foi Tocantins, com R$ 1.601,18. Atualizações chegando de Brasília com Thaís Sprovieri. Após uma série de problemas e dificuldades enfrentadas pelos usuários na reabertura das agências, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, abriu também a possibilidade de remarcação de perícia médica agendada e não realizada. Nas agências do órgão, as perícias estão sendo retomadas gradualmente. No entanto, só estão sendo atendidos segurados com agendamento feito pelo site ou pelo telefone 135. E até hoje, usuários relatam dificuldades para marcar o procedimento. Mônica Bergamo, na Band News FM. Senadores se mobilizam para tentar ter acesso à vacina chinesa de São Paulo. Mas não tem nem vacina ainda, Mônica. Bom dia para você. Bom, isso é o que você está dizendo, tá? Ué, mas tem? Não, o fato, então, partindo dessa premissa óbvia, não tem vacina nenhuma ainda com teste 100% de que vai funcionar. Agora, tem muita perspectiva, tem muita promessa e muito entusiasmo por parte de cientistas, quer dizer que sempre lidam com a cautela, mas que já tem vacinas que se mostram seguras, já tem vacinas que mostraram em laboratório e mesmo em grupos específicos que podem funcionar bem. Agora, falta de fato essa fase 3 de todas as vacinas, que é o teste clínico. O que é o teste clínico? Quando você aplica em milhares de voluntários e acompanha por alguns meses e vê o que funciona e o que não funciona. Bom, dando essa explicação inicial, que você quer acabar com o nosso ânimo, mas tudo bem. Mas dando essa explicação inicial... Eu não, Mônica. Sexta-feira, tô alto astral. Você está certo, mas assim, dando essa introdução, quer dizer, o fato é que tem muita vacina aí já na reta final de testes e que são muito promissoras. Uma delas é a vacina chinesa. E um grupo de senadores se reúne já nessa sexta, Megali, virtualmente com o governador de São Paulo, João Dória, para discutir o acesso a essa vacina que o Instituto Butantan está desenvolvendo em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Como eu disse, é uma das vacinas mais adiantadas e ainda não está certo, não está 100% que o Ministério da Saúde vai adquiri-la para incluí-la no Programa Nacional de Imunização. Há tratativas, só esclarecendo, o Programa Nacional de Imunização é o que é tocado pelo SUS, que garante o acesso a imunizantes de forma igualitária no Brasil inteiro. Né? A gente, quando tem determinadas campanhas de vacinação, que são até no mesmo dia, na mesma semana, para o Brasil todo, acesso a todos os brasileiros de forma igualitária. Então, há tratativas entre o Ministério e o Governo de São Paulo para a venda dessa vacina. O Ministério já compra 100 milhões de doses de vacinas diversas todos os anos do Butantan, e o ministro Pazuello já disse à autoridade de São Paulo que dessa vez não vai ser diferente. Mas ainda não está batido o martelo, ainda não está 100% seguro, já mobiliza senadores, parlamentares, para um debate com o governador de São Paulo, para que se possa haver um plano B, caso o Ministério não compre essa vacina. Um dos senadores que esteve com ele aqui, por exemplo, na segunda-feira, foi o senador Randolfo Rodrigues, que é da rede do Amapá, e ele está organizando esse encontro com senadores de outros estados e também com a Comissão
do Congresso que acompanha a crise do coronavírus no Brasil todo, que aí tem deputados, tem senadores. Megali. Então até a próxima semana, Mônica. Aproveite. Um beijo. Tchau. Beijo. 9h29 e as vendas do comércio no Amazonas registram crescimento em agosto de 2020 se comparado ao mesmo mês do ano passado. Os detalhes com Alex Ferreira. O aumento das vendas do comércio amazonense no mês de agosto é de 18,1% acima do que foi registrado em agosto do ano passado. O mês também registra saldo positivo em relação a setembro de 1,1%. Os números foram divulgados nesta quinta-feira na Pesquisa Mensal de Comércio, PMC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Já o comércio ampliado, que inclui os automóveis, peças e materiais de construção, o crescimento foi de 0,2% em agosto, frente a julho. Na comparação feita com agosto de 2019, o comércio ampliado cresceu quase 20% no estado. O supervisor de disseminação de informações do IBGE no Amazonas, Anderson Santos, fala que os números também são positivos no acumulado do ano. Para ele, é um sinal de recuperação da economia local. Tanto no volume de vendas quanto na receita nominal, o Amazonas aparece entre as 3 unidades da federação com os maiores valores para os últimos 12 meses e para o acumulado do ano. Essas comparações com o ano anterior mostram que o comércio amazonense vem se recuperando dos impactos causados pelo isolamento social. As vendas no mês de março apresentaram queda de 16,3% em relação a fevereiro, já no período de pré-pandemia. A queda segue até abril, quando o indicador apontou queda de 15,5% comparado a março. Para o colunista de economia da Band News Difusora, Marcos Evangelista, o aumento das vendas tem relação direta com o auxílio emergencial do governo federal. Só em Manaus nós temos mais de 1 milhão de pessoas que recebem aí R$600, ou seja, nós estamos falando aí de 600 milhões de reais que entram mensalmente na nossa economia. Então isso aí tem sim um efeito positivo. Ainda segundo a pesquisa do IBGE, em agosto, a receita nominal de vendas do comércio varejista do Amazonas foi de 1,8% frente a julho, na série com ajuste sazonal. A receita nominal é o indicador que não sofre a deflação do período em seu cálculo. 9h31. Pesquisa revela que frutos amazônicos podem ser utilizados para a geração de eletricidade. Detalhes com Guilherme Guedes. Os frutos nativos da floresta amazônica, como a macaúba, o tucumã e o cupuaçu, possuem viabilidade tecnológica para serem convertidos em energia elétrica natural. Com isso, podem ser usados para a produção alternativa de eletricidade em sistemas isolados da Amazônia. É o que revela uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e que conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, FAPEAM. No projeto, foi analisada a possibilidade de transformar a matéria orgânica de espécies arbóreas em fontes energéticas renováveis e ambientalmente viáveis, como explica o coordenador da pesquisa, Fábio Lisboa. Tratamos várias biomassas, típicas da Amazônia, e entre elas algumas tornaram-se notórias, como o cupuaçu, principalmente a sua casca, que é rejeitada, o tucumã, com grande capacidade de produção de óleo, a macaúba já vem sendo estudada no Brasil já há algum tempo. Com isso nós temos dentro do nosso bioma uma riqueza enorme. Os resíduos agrícolas, como cascas de frutos, palha, bagaço de cana e café, possuem grande potencial para a produção de energia, biocombustíveis e outros produtos químicos. E existem algumas tecnologias utilizadas para transformar os resíduos em energia elétrica. A conversão dos resíduos em vetores energéticos, como o carvão vegetal e o gás de síntese, que é uma mistura combustível de gases, podem alimentar motogeradores para a produção de luz. O engenheiro eletricista Alisson Miranda avalia que os recursos para a geração de eletricidade natural são fundamentais, principalmente no período do verão, em que o calor e o excesso de pessoas utilizando os eletrodomésticos geram uma sobrecarga na rede de distribuição. Acaba se exigindo muito da rede, de redimensionamento do sistema de distribuição, principalmente nos horários de pico, que se exige muito dos eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Para aquele ponto, não se tem uma demanda suficiente de energia que atenda ao determinado local. O uso dos recursos pode representar um diferencial de custo importante, maximizando a lucratividade das atividades econômicas e reduzindo impactos ambientais. Seu caminho.
atenção, você motorista circulando pelas ruas e avenidas da cidade, o que está acontecendo aí na Constantino Neri? O IMU já disse que já foi liberada aquela ocorrência ali próximo da FAMetro. De uma ocorrência, mas já foi liberada a via e tem congestionamento, e a ocorrência ainda aparece aqui no mapeamento no sentido Zona Norte. Pois é, né? Pode ser outra ocorrência. Você que está passando na Constantino Neri, mande aqui a sua mensagem 993519370, 993519370. No sentido centro também tem uma lentidão na altura do bairro Chapada. Aí passa ali na altura do São Geraldo, o trânsito melhora um pouco, e chegando ali naquela curva para ter acesso à Avenida Brasil ou seguindo direto ao centro, próximo ao Olímpico Clube, tem também 1 quilômetro de congestionamento. Portanto, você, motorista, deve evitar neste horário, pelo menos, a Constantino Neri, porque o trânsito está complicadíssimo. Quem vira o nosso mapeamento aí pela live consegue ver a situação da Constantino Neri. Enfim, situação mais liberada na área da rotatória do Coroado. Logo cedo aconteceu uma pane mecânica ao lado do viaduto do Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Um ônibus em pane mecânica, a via foi liberada e logo em seguida aconteceu um acidente na rotatória do Coroado, travando todo o trânsito na Cosme Ferreira e também na André Araújo. E logo em seguida, um ônibus em pane mecânica nas proximidades do INPA, na Rodrigo Otávio. Esse trecho chamou a atenção logo cedo devido a essas ocorrências. Via liberada, mas o trânsito, o condutor ainda sente o reflexo da retenção que está neste momento na Avenida André Araújo, sentido bairro Centro. Do trecho entre a rotatória do Coroado até o cruzamento com a Gabriel Gonçalves, o condutor vai enfrentando trânsito lento, forte retenção, por sinal, e principalmente nas proximidades do Procon Amazonas, da Manaus CUT, é o trecho que mais preocupa porque trava o trânsito na rotatória do Coroado. Bem, as ocorrências já acabaram por ali, mas como o fluxo de veículos ainda é intenso, forma-se retenção ainda na Avenida André Araújo. Área central complicada também, Rua Luiz Antoni, Floriano Peixoto, início da 7 de setembro, Lourenço da Silva Braga, Joaquim Sarmento, Rua Barroso, praticamente paradas, e movimentação intensa na Eduardo Ribeiro também. Portanto, você que segue em direção ao centro, hoje nessa sexta-feira vai ter um pouco de dor de cabeça devido à grande quantidade de veículo nas ruas do centro. E eu observei também aqui na Avenida Coronel Teixeira, em frente à sede do Ministério Público do Estado, não teve complicações, teve manifestação de professores em frente à sede do Ministério Público, mas isso não impactou no trânsito. O trânsito segue livre na Avenida Coronel Teixeira, na zona oeste de Manaus. 9h37, o presidente Jair Bolsonaro pode depor presencialmente sobre a suposta interferência na Polícia Federal. Detalhes com Natália Pazzi. O ministro Celso de Mello votou nesta quinta-feira em julgamento no Supremo Tribunal Federal a favor de que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento presencialmente no inquérito que investiga suposta interferência do presidente na Polícia Federal. A corte julga um recurso da Advocacia Geral da União para que Bolsonaro possa depor por escrito. Relator do caso, Celso de Mello proferiu seu voto por mais de 2 horas. Em uma sessão dedicada apenas para isso, encerrada após o término do voto do decano. Este foi o último voto de Celso de Mello, que deixa o STF no próximo dia 13. O ministro está no Supremo desde 1989, quando foi indicado pelo ex-presidente José Sarney. Em seu voto, o decano afirmou que ninguém, nem mesmo o chefe do Poder Executivo, está acima da Constituição e das leis da República. Pois ninguém, nem mesmo o chefe do Poder Executivo da União, está acima da autoridade da Constituição e das leis da República, não dispondo, por isso mesmo, de qualquer legitimidade para supor-se aristocraticamente titular de tratamento seletivo extra ordinem. O ministro destacou que o presidente Jair Bolsonaro, figurando como investigado, não tem o direito de responder por escrito ao seu interrogatório. Destacou ainda que o presidente da República é súdito das leis como qualquer outro cidadão brasileiro e não dispõe de benefícios. O ministro argumentou que o depoimento escrito viola a garantia ao contraditório, cujo exercício exige a presença física em audiência. Quando figurar como investigado, não se encontra
a prerrogativa de responder ao interrogatório, que se rege ordinariamente pelo princípio da oralidade, mediante depoimento por escrito. O processo foi aberto em maio e tem como base as acusações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de que o presidente planejou interferir na PF para proteger seus familiares e aliados na investigação. Na condição de investigado, Bolsonaro tem o direito de permanecer calado. Notícias do Amazonas. Saúde. O programa Saúde Amazonas, recém-lançado pelo governo para modernizar a rede de assistência do Estado, continua avançando. A Secretaria de Saúde assinou convênio para que 21 profissionais de saúde do Corpo de Bombeiros reforcem os atendimentos na Fundação Secom. Com a chegada da nova equipe, serão ampliados o número de consultas, cirurgias ambulatoriais e processos de deshospitalização, melhorando o atendimento ao paciente com câncer. Educação. As escolas estaduais do Amazonas obtiveram bons resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que mede a qualidade do ensino. Nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, o Estado alcançou as metas nacionais. Já a nota do ensino médio teve um crescimento de 6%. O resultado mostra os esforços de toda a comunidade escolar, tanto na capital quanto no interior, por uma educação de qualidade. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Com o aplicativo da Western Union, você envia dinheiro do Brasil para contas bancárias no exterior ou para retirada em dinheiro em uma de nossas lojas. É simples, rápido e você nem precisa sair de casa. Baixe hoje mesmo o aplicativo WU Brasil e aproveite. Na Band News FM, eleições 2020. Continua a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus no quadro exclusiva do programa Alta Frequência. Rosiane Carvalho e Thaís Gama entrevistam Amazonino Mendes, do Partido Podemos. É nesta sexta-feira, dia 9, às 4 da tarde, nos 93.7 e nas redes sociais da Band News Difusora FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 9h42 na capital amazonense, manhã de 27 graus, sensação térmica de 31, subiu bastante, estava 24, agora 27, esquentou, 31 é a sensação, ainda promete chover aqueles 10 milímetros ao longo do dia. Vamos aguardar. De todo modo, saia de casa preparado. Continue participando, 993519370. Último bloco comigo, Arthur Coelho, e com ela, Samara Souza. Um idoso de 63 anos é preso, suspeito de roubo em um condomínio de luxo em Manaus. Francimar do Nascimento Elias foi preso na casa dele, no bairro São José Operário, na zona leste. De acordo com a Polícia Civil, os crimes ocorreram em 3 dias diferentes, dia 18 de julho, 12 de setembro e 3 de outubro, todos neste ano. A ação teve apoio da Seccional Oeste e da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência. E a gente tem informação aqui da Polícia Civil do Amazonas, por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, DRCO, que realizou ontem à noite a apreensão de 20 armas, na segunda fase da Operação Mamon. De acordo com o delegado Rafael Alemã, diretor do DRCO, nesta segunda fase das investigações, os agentes policiais esperaram as movimentações de alvos que não foram presos anteriormente. Após a deflagração da primeira fase da Operação Mamon, o grupo retirou as armas de Manaquiri, do município de Manaquiri, distante 60 quilômetros em linha reta da capital, e levou para Altazes, também no interior do estado. Um dos integrantes da facção criminosa foi preso e contou onde as armas estavam enterradas. Dentre essas armas, fuzis, armamento pesado usado pelo crime organizado. Então, dentro de instante, às 10h30 da manhã, no prédio do DRCO, que é o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, o delegado Rafael Alemã vai falar mais detalhes sobre esta segunda fase da Operação Mamon. A Polícia Federal deflagra 2 operações no estado do Pará. Uma em Santarém, a Operação Ouro Frio, que investiga não apenas garimpos clandestinos, mas também o processo de
esquentamento de ouro, que visa dar uma aparência de legalidade a ouro extraído de forma irregular. A ação está no contexto da Operação Verde Brasil 2. A outra operação acontece com o objetivo de desarticular a associação criminosa responsável por fraudes no INSS. Na ação foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária expedidos pela Vara Federal da Subseção Judiciária de Marabá e Parauapebas. Outra situação que chama atenção na capital amazonense desta manhã é a retirada dos feirantes da Feira do Mutirão, no Jorge Teixeira, zona leste da capital amazonense. Polícia Militar e uma ação integrada sendo realizada neste momento. Diversos barracos lá dos feirantes já foram todos ao chão, todos destruídos, estão sendo, e segundo as primeiras informações, eles foram avisados de que seriam retirados, mas muitos não acreditaram. E essa retirada está acontecendo, essa operação de retirada dos feirantes da Feira do Mutirão está acontecendo na manhã desta sexta-feira. No decorrer da nossa programação, a gente terá mais detalhes desta ação sendo realizada na zona leste de Manaus. E ele está chegando. Boemba, boemba, com José Simão. José Simão! Buenos dias, Megali! Residente, hoje a corneta tocou. Acorda, galera amada! Todo mundo pra fora da cama porque começou, Simão. Começou o horário eleitoral. Sim, e temos uma candidata. Já temos? Direto de Porto Alegre. Opa! Tia Carmen Mulheres Livres. A tia Carmen, Megali, ela é dona do inferninho mais badalado da cidade. Tá. É Porto Mais Alegre. Atesto. É a dona da zona. Não, e se ela sabe administrar o inferninho, ela vai arrasar na Assembleia. Ela vai tirar de letra. Opa! O slogan dela, eu acho que devia ser esse. Que ela não usa, mas eu estou sugerindo. Votem em mim ou eu conto tudo. Ganharia fácil, viu? Pois não, tia Carmen. Votem em mim ou eu conto tudo. Não conta pra ver, né? Não vota pra ver. Já tô correndo pra atualizar o título, tia Carmen. Deixa comigo. E tem sonora também, presidente? Temos uma sonora da tia Carmen na plataforma dela. Vamos lá. Vamos ouvir? Pessoal, o meu nome é Soraya, a tia Carmen. Luto pelas mulheres livres e pela felicidade dos meus sobrinhos. O meu número é 22336. Um beijo da tia. Obrigado, tia. É a tia que todo mundo quer. Luto pela felicidade do sobrinho, a não ser que votem em outro. Um beijo da tia. Obrigado, tia. Lembra a Cristina Kirchner loura, né? Uma coisa meio... Não é? Tá lembrando atualmente? É loira, claro. A Cristina Kirchner é gaúcha, né? Se chama Soraya. Vamos ouvir de Megali. Novo? Oi. Você é sobrinho da tia Carmen? Eu não conheço. Não, gaguejou. Não, fala diretamente. Não, eu moro a 1000 quilômetros de Porto Alegre e não tenho nada com isso. Nunca passaste por aquelas bandas, Nunca. A gente chega lá, hasta amanhã. Aliás, hasta amanhã não é nada, hasta semana que vem, presidente. Hasta semana que vem, viva Nossa Senhora de Aparecida. Um beijo. Beijo. 9h48, o vice-presidente Hamilton Mourão se pronuncia sobre o fim da Lava Jato. De Brasília, Larissa Arantes. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, reforçou o que foi dito pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a Lava Jato e disse que a operação está acabada no governo. Em evento no Palácio do Planalto, Bolsonaro afirmou que acabou com a Lava Jato porque não existe corrupção em sua gestão. Questionado sobre o assunto, Mourão adotou o mesmo tom do presidente. O que acontece é o seguinte, como o nosso governo está há 21 meses sem nenhum caso de corrupção,
a Lava Jato está acabada no nosso governo. Agora, para os casos anteriores, ela prossegue, né? Mas no nosso governo não tem esses casos. Bolsonaro voltou a fazer referência às investigações de casos de corrupção ao discursar em evento na Polícia Federal. O presidente afirmou que escolhe ministros com base em critérios de competência e não por questões políticas. Nas palavras dele, não há motivo para a PF ir atrás de ministros, ao contrário do que ocorria no passado. E eu tenho colaborado com a Polícia Federal, ajudando de que forma? No lado, bastante ao escolher ministros, não por critério político ou por apadrinhamento, mas por critério de competência. Como temos aqui o ministro da Justiça, André Mendonça. As declarações do presidente e de Mourão ocorrem em meio à expectativa para o posicionamento de Cássio Marques, indicado por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, em relação à análise na Corte de casos relacionados à Operação Lava Jato. O desembargador será sabatinado no Senado no dia 21 de outubro. Horas e 50 minutos, o vice-presidente Hamilton Mourão. Não é, esse é Thaís Sprovieri, cadê? Esse que eu abri errado. Agora sim, de Brasília com Thaís Sprovieri. As perícias médicas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, estão sendo retomadas gradualmente nas agências. Muito devagarmente, mas estão sendo retomadas. Após uma série de problemas e dificuldades enfrentadas pelos usuários na reabertura das agências, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, abriu também a possibilidade de remarcação de perícia médica agendada e não realizada. Nas agências do órgão, essas perícias estão sendo retomadas gradualmente. No entanto, só estão sendo atendidos segurados com agendamento feito pelo site ou pelo telefone 135. Mas alguns usuários continuam encontrando dificuldades para conseguir atendimento, como no caso do vendedor ambulante Carlos Henrique Lopes Fernandes, que não tem a mão direita e mesmo assim não consegue um documento para ter direito à gratuidade no transporte público. Eu ligo do 135, no celular não atende. Eu ligo do 135 do Leirão, as linhas estão congestionadas, estão ocupadas todas. 135 não funciona, essa é só fachada, não funciona. 135 não funciona não. Eu quero só um extrato, que eu já sou beneficiário. Para entregar um extrato tem que esperar um ano todinho. As perícias médicas são necessárias para quem precisa comprovar doenças que incapacitam o trabalho. A dona de casa, Neide Freitas, tentava realizar o procedimento pela segunda vez. Eu peguei, agendei. Aí quando eu fui lá na 112, ela falou que já tinha vencido, que eu tinha que, eu acho que era agendar, eu vim aqui pegar, porque tá errado. E agora, como é que eu faço com isso aqui? O vigilante João Cristino Pimenta reclama da burocracia. É um atrasado que eu tenho há 4 anos atrás. Então não é com 135 e nem em agendamento. Eu tenho que ir numa área jurídica do INSS. Tá uma burocracia enorme, terrível. E será que hoje vai conseguir resolver aí? Tô esperando pôr meus documentos tudo lá pra dentro. Nem entrar aí você não consegue. Ao todo, no Brasil, há cerca de 1,5 milhão de processos na fila do INSS. Desse total, quase 800 mil aguardam perícia médica. Destaque do esporte agora, Patrick Vieira conosco, muito bom dia. Bom dia, Arthur, bom dia, Samara e bom dia aos ouvintes da Band News. O Fácil anuncia jogador para a disputa da Série D. Quem é que chega? Quem chega é o atacante Railson, que é mais um atleta a integrar o tricolor para o Campeonato Brasileiro Série D de 2020. Ele retorna ao Fast Clube após uma passagem no estadual de 2020. O atleta já está inscrito no boletim informativo da CBF e deve ficar à disposição para a partida de quarta-feira contra a equipe do Vilhenense de Rondônia, em Manaus. Vale lembrar que o Fast joga neste sábado às 3 horas da tarde contra os de Paraná de Rondônia, né? O rolo compressor também não irá contar com o atacante Davidson, o meia Emerson Bacas e o volante Denis Pedra, todos por lesão. Mas tem a volta do meia Charles, que está recuperado de uma lesão. E surge um nome para a vaga de Aderbal Lana no Baré de Roraima, velho conhecido dos amazonenses. Quem é, Patrick? Isso mesmo, contratado pelo JC de Itacoatiara para a disputa da Série B do Amazonense, o técnico Paulo Morgado, nosso português aqui de Manaus, revelou
que recebeu uma proposta do Baré de Roraima para comandar a equipe da Série D do Brasileiro. O treinador português substituiria Aderbal Lana, que deixou a equipe roraimense nesta quarta. Apesar da proposta boa, Morgado deixou claro que não quer, que quer continuar na equipe de Itacoatiara e por considerar que tem uma estrutura boa, melhor, né? Porque a cidade fica próxima a Manaus, onde sua filha mora. Ele também revelou nessa nota que ele colocou que após o Aderbal Lana divulgar aquela nota no Facebook falando sobre a estrutura e sobre a parte financeira, isso também pesou na sua decisão, né? Então ele vai ficar por aqui pelo Amazonas para a disputa da Série B do Amazonense. Campeonato Brasileiro, o que temos? Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Tivemos 2 jogos ontem, né? O Atlético Paranaense e o Ceará empataram em 0-0. Já o Internacional foi a São Paulo e venceu o Bragantino por 2-0. A gente tem a tabela aqui, né? Em primeiro, o Atlético Mineiro, que perdeu, tá com 27 pontos. O Internacional, que venceu, assumiu a vice-liderança com 25 pontos. Logo atrás vem Flamengo com 24, São Paulo 23, Palmeiras 22 e Fluminense 21. Esses são os 6 clubes que integram ali a zona de pré-libertadores. E na zona maldita, Samara. Olha quem é o primeiro na zona maldita, 17º. O Botafogo com 15 pontos. E logo atrás, 18º, Coritiba com 12, Bragantino com 12 também e o Goiás com 9 pontos. Temos os jogos de amanhã, de sábado. Tem 2 clássicos. Quero nada de aglomeração, hein, gente? Todo mundo acompanhando o jogo em casa, pelo rádio, nada de aglomeração. Faz um grupo. Faz um grupo dentro de casa mesmo. Faz uma ligação entre um grupo ali. Só eu e papai já dá um grupo, já lotou a sala para vocês verem. Então dá para acompanhar em casa. Ó, Vasco e Flamengo fazem o primeiro embate, né? Palmeiras e São Paulo, 2 clássicos fortes. Coritiba e Fortaleza e Atlético Mineiro e Goiás. Também tem jogos das seleções. Tem eliminatória. Vamos às eliminatórias. Vamos falar sobre os jogos de ontem que a gente acabou falando, então a gente não vai falar de eliminatória. Vamos falar dos jogos de ontem. Vamos lá. Não, falo da Sul-Americana. Paraguai empatou em 2-2 com o Peru. Só te cortando mais uma vez, a Argentina, né? Eu acompanhei só o comecinho do Argentina, jogo. 1-0, não é Perdeu o pênalti logo no começo. Fui dormir depois dessa. Mas caiu no pé dele, né? Messi resolveu mais uma vez, né? 1-0 para a Argentina e o Uruguai venceu no finalzinho ali no apagar das luzes do Chile por 2-1. A gente viu aí vários jornalistas falando, né? Que essa vai ser uma das eliminatórias mais difíceis para todas as seleções de alto escalão, Uruguai, Chile, Brasil, né? E o Brasil que pega justamente a Bolívia hoje e a Colômbia pega a Venezuela. Qual vai ser do Brasil? Aqui vai ser às 9 horas da noite. Vamos acompanhar, né? Com Neymar ou sem Neymar? Isso aí já é uma dúvida, né? Até a hora do jogo... Eu não tenho minha bola de cristal aqui pra te dizer, né? Até a hora do jogo é uma dúvida. Mas tem uma curiosidade, o Neymar ele tem 61 gols em 101 partidas pela seleção. E o Ronaldo, ele pode se igualar ao Ronaldo Fenômeno, que é o carequinha, né? Que balançou as redes por 62 vezes em 98 duelos. Ele tem mais gols em menos jogos. Aí o Neymar pode alcançar essa marca hoje, se tornando um dos 3 maiores artilheiros da seleção. Vamos acompanhar, né? E torcer, né? Torcer, com certeza. Obrigado, Patrick, pelas informações. Até segunda-feira. Valeu, Arthur e Samara, os ouvintes. Até segunda-feira. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, muita gente acha que gelo só serve para o momento em que ela se machuca, né? Ou sente alguma coisa estranha em algum músculo, alguma articulação ali deu uma cambaleada. O gelo pode e deve ser usado por vários dias. O efeito anti-inflamatório ali dele serve também para vários dias seguidos, para um tratamento mais longo. Quando usar? Quanto tempo e com qual intervalo entre aquela sessãozinha de treino e outro, Camila? Olha, Renata, isso é sempre um assunto muito interessante, né? Porque as pessoas também acham que muitas vezes o gelo serve só para as próximas 24 horas, né? Então, assim, primeiro, gente, gelo que faz parte da crioterapia, que é esse tratamento com temperaturas baixas que a fisioterapia usa para a gente recompor e melhorar o nosso corpo. Então, serve para articulações, serve para musculatura, tem aqueles jatos de ar também gelado que também funcionam. E o que acontece? O que o gelo faz? Essa temperatura bem baixa, ela faz com que tenha uma vasoconstrição, que pare de circular sangue ali, traz uma sensação de analgesia, sim,
porque ela cria uma analgesia e aí para de estímulos nervosos para o nosso cérebro, então a dor também diminui. Então o gelo é muito interessante. E ele é muito interessante não só nas 24 horas, não, porque se a pessoa tem uma lesão, a lesão não cura em 24 horas. Então a gente ainda usa isso num processo de recuperação dela durante muito tempo. E a gente usa também o gelo no processo para evitar lesões, né, e para se recuperar de um treino. Então vamos supor, você faz um treino muito forte, onde inflamou demais a musculatura, você solicitou demais, a musculatura fica inclusive com uma temperatura mais quente, né? A gente faz esse tratamento para acelerar esse processo de recuperação, porque ele realmente diminui a inflamação da região. Então o gelo é super bem-vindo, a gente pode fazer mais de um dia. Agora, é interessante que a gente não fique mais de 20 minutos com ele ali naquela região. A gente faz um pouquinho, dá um intervalo de descanso e vai intervalando sempre com esses intervalos aí de descanso fora do gelo. Tem alguma dúvida sobre se coloca gelo, se faz uma bolsa de água quente? Manda aqui que a gente vai te ajudar. @rvenere e @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Também estamos no e-mail informa@bandnewsfm.com.br. 10 em ponto, só mesmo para se despedir, agradecendo aqui os nossos ouvintes que interagiram ao longo de todo o Band News Manaus desta sexta-feira. A gente está de volta aqui só na terça juntos, né, Samara Souza? Juntos na terça-feira. Se Deus quiser, gente, terça-feira a gente volta juntos. Vou tirar aí o dia de folga. Na terça a gente está junto de novo. Bom trabalho no fim de semana de plantão. E na segunda estarei aqui. Tchau, tchau, Samara. Tchau, tchau, Arthur. Fique agora com o Band News Station. Eduardo Barão e Ellen Brown. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?